encontrada. Eles nunca colocaram um topo no alto da pirâmide. Não sei se sabem disso ou não. A grande pirâmide do Egito nunca teve uma pedra no topo. Por quê? A pedra de coroa foi rejeitada. Cristo, a pedra angular, vejam, foi rejeitada. Mas à medida que crescemos, da era luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos bem no alto para a pedra de coroamento agora. Vejam, esperando e ansiando que aquela pedra de coroamento desça, o edifício está completo. Não leram nas escrituras a pedra foi rejeitada? Claro, percebemos que isso estava se referindo ao templo de Salomão, mas a pedra rejeitada tornou-se a principal de esquina. Eu estou dizendo isso para formar um quadro para vocês. Agora, na Bíblia, estamos vivendo no último dia, o topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de Câncer, no zodíaco, no tempo da vinda de Leão, na pedra de coroamento e nos dias das manifestações dos filhos de Deus, na Bíblia. Vejam, estão vendo onde estamos? Estamos bem no tempo do fim. Quantos leram o jornal esta semana que Khrushchev e os demais disseram? Estão prontos. Assim estamos nós. Amém. Prontos. Muito bem, vejam. Oh, que privilégio, que dia! Se os cristãos apenas pudessem perceber o dia em que estamos vivendo. Que coisa! O que acham? O escritor desse livro que viu isto e viu onde seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus se levantarem nos últimos dias com o poder do Espírito Santo no final da era para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo para trazer à tona. Agora voltemos à fundação do mundo novamente para captar uma revelação para ver se estamos certos ou não. Espero não me tornar sacrílego chamando Deus de papai, mas quero dizer assim para que vocês entendam. Papai queria alguns filhos. Então o que ele fez? Ele disse, haja anjos. E vieram ao redor dele. Isso é bom. Eles o adoraram, então ele era Deus, os atributos. Lembrem-se, ele era El, Elá, Elohim. Existência por si mesmo, nada além dele. A primeira coisa que surgiu foram os anjos. Então os anjos não podiam fazer nada mais do que adorar. Eles não podiam se perder. Então não podiam ficar enfermos. Eram seres imortais. Então ele não podia mostrar seu poder de cura, não podia mostrar sua salvação. Assim, antes... Agora deixem. Então, depois disso, ele disse, faremos algo tangível. Assim ele fez uma terra. E quando fez a terra, ele fez todas as criaturas da terra. E então ele fez o homem, tudo o que procede da terra, começando com um girino a uma água viva, apenas uma forma de carne flutuando na água. Começou dali para um sapo, que é o tipo mais baixo de vida que podemos encontrar, afirma-se. É o sapo. O tipo mais alto é o ser humano. Desde o sapo começou até o lagarto. Do lagarto adiante, continuando, e toda vez o Espírito Santo começou a respirar. A vida veio novamente. Vida maior. E de repente, algo surgiu, a imagem de Deus, que foi um homem. Nada jamais foi, nunca será criado, não mais. Nada mais elevado que um homem, porque o homem é a imagem de Deus. Estão vendo? Então, o homem, quando ele fez seu primeiro homem agora, quando ele fez seus seres angelicais, ele fez o homem, criou-os homem e mulher, tudo na mesma unidade. Ele era tanto homem quanto mulher, feminino e masculino. Quando ele fez Adão e o colocou em carne, lembrem-se, em Gênesis 1, ele fez o homem e a mulher, e em Gênesis 2 ainda não havia homem para lavrar o solo, o homem de carne.
Nenhum homem que pudesse segurar alguma coisa e lavrar o solo. Entretanto, havia um homem, a sua imagem, e Deus é um... Isso mesmo, Espírito. Estão vendo? Ele fez o primeiro homem e mulher os criou. Agora, quando ele fez o primeiro homem, agora lembrem-se, ele tinha tudo isso junto em sua mente. E domingo à noite falei sobre isso. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensou como ele poderia ser Deus, como ele poderia ser adorado, ser um curador, ser um salvador, e assim que falou a palavra, estava terminado para sempre. Se esses filhos de Deus agora apenas puderem se apossar dessa palavra assim. Quando Deus fala uma palavra, está terminado, absolutamente. Ele pode ter esperado, a cronologia diz isso, ou um arqueólogo, e todos afirmam que talvez o mundo tivesse milhões e milhões, não sei, podem ter sido trilhões e trilhões de anos, não sei quanto tempo. Deus não existe no tempo. Ele não tem nem um minuto a menos de tempo do que quando falou. Isso. Ele ainda é Deus, não há tempo com ele. Nunca soube disso assim até outra noite, outra manhã, melhor dizendo, eterno. Nem ontem, nem amanhã, é tudo agora. Já repararam na palavra eu sou, não eu era ou eu serei? É eterno, eu sou, veja, eu sou, sempre. Agora, mas ele queria colocar as coisas no tempo, ele tinha de fazer algo para adorar, então seus atributos produziram isso, então ele fez o homem. Então, nesse homem, ele parecia solitário, assim agora, para mostrar agora sua grande mente, o que ele tinha em figura do Cristo e da igreja. Ele não pegou um pedaço diferente de barro e fez a mulher, mas tomou do lado de Adão uma costela e tomou o espírito de Adão, o feminino, e colocou-o nesta costela. Quando você vê um homem que age como efeminado, há algo errado. E quando você vê uma mulher que quer agir como homem, há algo errado. Veja, há algo errado. Eles são dois espíritos totalmente diferentes, mas juntos formam uma unidade. Estes dois são um. Assim ele fez a mulher e o homem, e era para nunca ficarem velhos, nunca morrerem, nunca ficarem grisalhos, nunca. Comiam, bebiam, dormiam, exatamente como fazemos, mas nunca souberam o que era pecado. Agora vou deixar de lado aqui para outra lição, em alguma outra ocasião, sobre a semente da serpente. Pediram-me para recolher isso, mas deixe-me ver, alguém vir e mostrar-me algo diferente, é o que eu quero saber. Vejam. Agora, mas depois disso, então, quando o pecado se estabelece, o que acontece? Bem, lá em cima, acima, 1 milhão, 100 milhões de quilômetros, há um espaço grande assim, que é o perfeito amor ágape. Toda vez que você dá um passo nessa direção, diminuiu 2 centímetros e meio. E você sabe quão pouco seria o momento em que chegamos à Terra? É uma sombra das sombras, é o que você tem, é o que eu tenho. Uma sombra de sombras do amor ágape. Há algo em você, em cada mulher aqui que passou dos 20 anos, há algo em todo homem aqui que passou dos 20 anos, que desejaria permanecer. Você só tem 5 anos, que são dos 15 aos 20. Depois dos 20 você começa a morrer. Mas, a partir dos 15 anos, você é apenas um adolescente e então amadurece até ter 20. E depois dos 20, você diz, sou homem, tão bom quanto era. Você só diz isso, mas não é. Está morrendo e está se consumindo, não importa o que faça. Deus o fez até essa idade, mas então você vai morrer. Agora, o que acontece? Agora você começa a morrer, mas ali há algo em você que diz, quero ter
18 anos de novo. Agora quero lhe perguntar uma coisa. E se você tivesse nascido 500 anos atrás e permanecido com 18 anos até hoje, que antiguidade você seria com suas ideias de 500 anos atrás? Antes mesmo dos pais peregrinos chegarem aqui e você fosse uma jovem com esse tipo de ideia. Ora, ficaria melhor se fosse em frente e envelhecesse do que vivesse 500 anos. Veja, algo errado, hein? Você diz, bem, agora mesmo eu me sinto muito bem, irmão Branham. Tenho 18, 16, sinto-me bem. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, estimado. Como você sabe, sua mãe está viva neste minuto, você não está na igreja. Como você sabe que seu namorado não foi morto há apenas alguns minutos atrás, ou sua namorada? Como você sabe que de manhã você não será um cadáver em sua casa? Sabe como sair vivo da igreja esta noite? É uma incerteza tão grande. Não há nada certo. Se você tem 15, 12, 19, 75 ou 90, é tudo incerto. Você não sabe onde se encontra. Mas mesmo assim, você anela voltar aos 15, 18 anos. O que faz você fazer isso? Agora, se você voltar aos 18 e permanecer aí, nunca ficar doente, você teria que ter outras pessoas com você, porque superaria isso, as pessoas avançariam para outras idades e você seria uma antiguidade. Estaria pior do que se envelhecesse com elas, mas há algo que eu chamo para estar lá, é aquele pequeno ágape, aquela pequena sombra que o torna algo aqui em cima. Agora, na outra noite ou na outra manhã, às 7 horas, quando o Espírito Santo, por sua bondade e sua graça, me tirou deste corpo, creio eu creio, sim ou não, eu não digo, e entrei naquela terra, vi aquelas pessoas, e eram todas jovens, e vi as pessoas mais bonitas que eu já vi na vida. Algumas tinham mais de 90 quando se converteram. Não é de admirar que gritavam, meu irmão, meu irmão. Agora, aquele é um corpo celestial que quando morremos não nos tornamos um mito, tornamos-nos um corpo. Se nós, cada um, morrêssemos, se a bomba atômica nos explodisse neste minuto, daqui a 5 minutos estaremos apertando as mãos uns dos outros e nos abraçando e gritando e nos comportando assim e glorificando a Deus. Sim, Senhor. E o irmão e a irmã Spencer, sentados aqui, acho que um dos casais mais velhos aqui terão 18, 20 anos. O irmão Neville seria apenas um mocinho e eu seria um garoto e todos seríamos exatamente essa a verdade. Se esse tabernáculo terrestre de habitação se desfizer, temos um já esperando. Quando um bebezinho sai da mãe com parto natural, seu corpinho está se contorcendo, pernas pulando, assim por diante. Desculpem a expressão, vocês mulheres jovens, mas quando acontece isso, tem músculos de vida se contraindo, mas quando vem à Terra, a primeira coisa que acontece, começa a respirar e é um corpo espiritual da natureza para entrar naquele bebê naquele momento. Deixe-o por sua conta, ele levantará a cabecinha, se firmará junto ao seio da mãe e começará a mamar. Se não fizesse isso, o leite nem desceria. Já notaram um bezerro quando nasce? Assim que pode conseguir força suficiente para ficar em pé, quem lhe diz, dá a volta em torno da mãe, começa a se firmar e começa a mamar. Ah, sim. Pois quando este corpo terreno é trazido para cá, um corpo espiritual pronto para ele, é assim que aleluia! Se este tabernáculo terrestre da nossa habitação se desfizer, há um esperando além. Assim que saímos deste, entramos naquele. Um que não quer um gole frio de água não tem necessidade disso. Um que não come, não são do pó da terra.
Eles são tão reais e podem sentir e apertar mãos, simplesmente amar e tudo é perfeito. E aquele corpo está esperando além, faz parte dele. Há 3 deles. Você começa a sua vida eterna aqui mesmo no altar. Aqui é onde você começa a eternidade. Você começa a vida eterna aqui mesmo. Então você nasce de novo, um filho de Deus. E então quando morre, começa quando sua morte o atinge nesse corpo e o coração para de bater e as rodas mortais começam a parar. Aquela pequena sombra que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra, então a seguir torna-se a sombra, então a seguir torna-se um pequeno gotejamento, então a seguir um riacho, então um rio, e continua, torna-se oceano, e depois de um tempo encontra-se na presença de entes queridos, além vestido com vestes de um corpo celestial, em que vocês se conhecem, se amam, voltaram a ser jovens de novo. Exatamente isso. Ele espera ali até a vinda do Senhor Jesus. E algum dia, aquele corpo glorificado do céu, agora lembre-se, aquele é um corpo celestial, não glorificado, um corpo celestial. E algum dia, aquele corpo celestial partirá do céu com Jesus. Pois vos digo, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um ou outro, eu vos digo que não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia, também aqueles que Cristo dormiram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pelos mandamentos do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos, seria uma palavra melhor, impediremos os que dormem, pois a trombeta do Senhor soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes corpos celestiais descem e se revestem de corpos terrestres glorificados. E nós que ficarmos vivos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Não vou beber do fruto da vide, nem comerei mais até que coma convosco no reino de meu Pai, a ceia das bodas. Durante os 3 anos e meio, o anticristo termina seu reinado, o mundo inteiro destruído, os judeus são chamados a sair, José se dá a conhecer aos gentios ou aos judeus. Lembrem-se, quando José se deu a conhecer aos irmãos, não havia nenhum gentio presente. Quando ele enviou, conhecem a história. José é o tipo perfeito de Cristo de todas as maneiras. E quando José mandou chamar seus irmãos e desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, e ele os viu lá, e então eles disseram, ora, este companheiro, nós não devíamos ter matado o nosso irmão José. Os judeus, vendo que haviam cometido um erro, agora quando ele está se dando a conhecer a eles, e José estava tão comovido que teve de chorar quase, assim ele despediu sua esposa e seus filhos, e todos os guardas e tudo mais, e os mandou para o palácio. Exatamente isso. E então, na presença apenas os judeus, ele disse, eu sou José, vosso irmão. Eu sou vosso irmão. E então caíram e começaram a tremer. Disseram, agora sabemos que vamos receber pelo que fizemos, porque matamos nosso irmão. Dissemos que matamos nosso irmão e agora ele é esse grande rei. Ele disse, Deus fez isso com um propósito para salvar vida. Exatamente por isso que Deus fez assim, para salvar-nos, os gentios. Mas os gentios estavam no palácio. Aleluia! Sendo rejeitado por seus irmãos, José tomou para si uma noiva, e a noiva era gentia, não judia. Muito bem. Agora,
Onde você está chegando agora, depois de nos revestirmos deste glorioso corpo e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial, foi feito corpo glorificado. Entendem o que quero dizer agora? Então posso me aproximar e dizer, irmão Neville, deixe-me dar-lhe uma pequena ilustração. Eu digo, irmão Humes, vamos até o papai esta manhã. Ele é Deus. Nós o conhecemos agora. É Salvador, é curador. Nunca houve tal coisa como criação do pecado. Isso não caiu bem, não é? O pecado não é criação. Não, senhor. O pecado é uma perversão. Há apenas um Criador, que é Deus. O pecado é a justiça pervertida, que é um adultério. A justiça pervertida, o que é uma mentira. A verdade deturpada. Certamente. Que é uma palavra de maldição. São as bênçãos de Deus transformadas em uma palavra de maldição para Deus. Em vez de uma bênção, o pecado não é uma criação, o pecado é uma perversão. Assim, Satanás não poderia criar o pecado, ele apenas perverteu o que Deus havia criado. Exatamente isso. A morte é apenas uma perversão da vida. Agora, notem isso, notem isto. Então, me aproximo e digo, irmão Humes, vamos, o irmão e eu, e o irmão Billy, e alguns dos irmãos, vamos até papai, Deus, e vamos fazer uma pequena jornada. Vocês, rapazes, gostavam de montanhas quando... Sim, com certeza. Há alguns milhões de quilômetros delas por aí, naquele novo mundo. Podem ir, vaguem por elas. O sol, cada dia suba, eu os ouvirei, estando eles ainda falando, os ouvirei. Isaías 66, isso mesmo. E vocês sabem, estou caminhando por ali, todos caminhamos por ali por uns 500 anos. Apenas uma pequena jornada, 1 milhão, não faz diferença. Vejam, e agora isso parece loucura, mas é verdade. Vejam, é a verdade, porque não há tempo. É a eternidade. E quando saio por ali, caminho por ali, e sabem quem eu encontro ali? Eu digo, bem, você não é a irmã George Bruce. Agora, a irmã George passou um longo tempo desde que a vi, parece exatamente como ela. Ela pode ter 10 milhões de anos, mas é tão jovem quanto sempre foi. Estaria coçando as costas de alguém e eu olho lá, é Chita, o leão. Eu digo, como está esta manhã, Chita? Miau, como um gatinho. E estivesse lá embaixo conversando com algumas das irmãs em torno daquelas flores. Estivemos lá por cerca de 500 anos dando uma olhada por ali. Agora parece loucura, mas é verdade, exatamente. É assim que Deus pretendia. Bem, Deus abençoe seu coração, irmã George, nenhum mal. De jeito nenhum, ao entardecer subiremos ao topo da montanha e diremos, papai Deus, perdido fui. Estive na lama do pecado, papai Deus. E tu me salvaste. Ora, as pessoas que tentaram expressar isso ficaram loucas. Bem, aquele homem que escreveu o último verso daquele amor de Deus, que foi escrito na parede de um hospício, tentou expressar o amor de Deus, como que ele se rebaixou para salvar os pecadores e como ele fez isso, seu amor desceu para salvar você e eu. Isso é que é adoração. Os anjos não conhecem nada a respeito à adoração. Um anjo só sabe, fica lá e move as asas e de lado e aleluia, aleluia. Mas, misericórdia, quando se trata de saber que estive perdido e agora fui encontrado, estava morto, estou vivo. Deus, eu era pecado, lama, e estava um monte de lixo. Aqui está, o melhor que a vida poderia lhe dar. Alguma vez já foi aqui ao depósito de lixo da Colgate? É o lugar mais fétido que já existe. Aquela velha fumaça ali me deixa com enjoo, sentir seu cheiro deitado lá embaixo, em toda aquela velha fumaça, com tanto enjoo, virando no avesso quase, depois de tomar óleo de rícino. Eu vejo tão doente quanto possa estar. E ratos comendo, andando por cima de você, tentando comer você, isso é a melhor
melhor da vida, então alguém se abaixa, pega e você está muito velho e não consegue cuidar de si, pega e transforma em um moço de 18 anos, coloca-o no topo da montanha, no auge da saúde, uma boa brisa de ar fresco, assim um bom gole de água fria. Você ia querer voltar para aquele depósito de lixo, nunca mais voltar para aquele depósito de lixo. Agora, isso é o que significa, amigo. É isso que aquela visão ou transladação, seja o que for, uma visão, eu diria visão, porque temo que ofenderia alguém se dissesse transladação. Foi o que aconteceu. Agora aí, quando o que Deus fez para trazer filhos e filhas a Ele, agora quem são essas pessoas? Como chegaram a... O que essas pessoas fizeram para merecer isso? Como chegaram a fazer isso? Deus, no princípio, antes de um anjo chegar a ser criado, quantos sabem que Ele é infinito? Se não é, Ele não é Deus. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, viu que Lúcifer ia fazer aquilo, se criou isso, ele os colocaria sob o livre-arbítrio, baseado nisso, e você ainda está lá, isso mesmo, a árvore do certo e do errado colocada diante de cada um de nós, para fazer escolha, e Lúcifer foi o primeiro a tomar o caminho errado, e ele começou a atrair após si, egoísta, tentando tomar tudo para si, tentando sobrepujar outra pessoa. E foi aí que começou. Agora ouça isto. Foi aí que o pecado começou. Deus, em sua mente infinita, viu isso e viu que a única maneira... Agora vocês, irmãos trinitarianos, não quero ofendê-los, mas como em nome da boa palavra de Deus, poderiam vocês colocar Jesus como uma pessoa separada do próprio Deus? Se Jesus pudesse pegar outra pessoa e fazê-la ir morrer para redimir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Só haveria uma maneira de Deus poder fazer isso, que seria ele mesmo tomar o lugar. E Deus se fez carne para poder provar as dores da morte, para tirar o ferrão e a morte de nós, para que pudéssemos ser redimidos pelo seu próprio. É por isso que ele será tão adorado. Jesus era um homem, claro que era. Ele era um homem, H-O-M-E-M, nascido da Virgem Maria. Mas o Espírito que estava nele era Deus sem medida. Nele habitava a plenitude da divindade corporalmente. Ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafá, era Jeová Manassés, era Jeová nosso escudo, broquel, curador, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último. Ele era, que é, que virá, a raiz e a geração de Davi, estrela da manhã. Ora, ele era o tudo em todos. Ele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E a morte sempre teve um ferrão com que ferroava as pessoas. O diabo diz, eu o peguei porque você me deu ouvidos. Eu o ferrou, colocarei no túmulo. O sangue dessa ovelha não pode ajudá-la, é apenas o sangue de um animal. Mas Deus, em sua sabedoria, sabia que haveria um cordeiro que viria morto desde a fundação do mundo. Sim, Senhor. E ele esperou por esse tempo, pela plenitude do tempo chegar. Mas um dia, quando esse cordeiro veio, este homem, até Satanás, se enganou. Eu olhou ao redor dele e disse, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se és o Filho de Deus, realiza o milagre e deixa-me vê-lo realizá-lo. Deixa-me vê-lo fazer isso. Vou amarrar um trapo em torno do seu rosto, ferir-te. Se és profeta, diz-nos quem te golpeou. Não creio que tu sejas o tal. Se és, diz-nos francamente como és. Deixa assim, diz-nos o que és. Ele não abriu a boca. Ele fez de bobo, então. Ele olhou em volta para o discípulo e disse... Eu poderia falar com meu pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos se eu quisesse. Pilatos não ouviu isso, sabem?
Se tu és, oh, esse não é ele, ora, vejam-no sangrando, eis, alguns de vocês, soldados, vão até lá e cuspam no rosto dele, cuspiram, zombaram dele, arrancaram punhados de barba do rosto dele, ele não é ele, vou ancorar meu ferrão nele, eu vou levá-lo para cima, eu te peguei agora. Quando ele exclamou pela última vez, Eli, Eli, meu Deus, esse era um homem, por que me desamparaste? No jardim do Getsemane, a unção o deixou, vocês sabem, ele tinha de morrer como pecador, morreu pecador, sabem disso, não os pecados dele, mas os meus e os seus, é aí que entra esse amor, como ele sumiu o meu, oh, aleluia, como ele sumiu o meu, e lá estava ele, não podia abrir a boca, o aguilhoador disse, sabe, acredito que foi apenas um homem comum, não nasceu da virgem, porque eu ancorei meu ferrão nele, e aqui vem ele, fincou seu ferrão nele, mas aquela foi a hora errada, seu ferrão foi arrancado, então ele já não pode ferroar, desde então ele deixou seu ferrão lá, ressuscitou ao terceiro dia e disse, eu sou o que estive morto, vivo novamente, vivo para todo sempre, eu tenho as chaves da morte e do inferno, sim senhor, ele falhou em ver quem era ele, porque eu vivo, vós também vivereis, ainda não é manifestado, um dia, 3 ou 4 dias depois disso, depois que ele tinha subido para o Pai, tinha retornado, então alguns disseram, ele deve ser um fantasma, algo fantasmagórico quanto a esse sujeito, vocês ouviram? Vocês estão vendo a visão? Não, ele era o verdadeiro Jesus. Tomé disse, deixe-me ver as mãos dele, eu lhes direi quem é. Ele disse, aqui estou, vocês têm peixe e pão aí, tragam-me um sanduíche. E trouxeram-lhe um sanduíche e ele ficou lá e comeu, disse, agora um espírito come como eu, um espírito tem carne e ossos como eu. Estão vendo? Ele disse, eu sou isso. E Paulo disse, ainda não é manifesto exatamente que tipo de corpo teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele. O quê? Ele já teve esse corpo teofânico? Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia disse que ele é um pronome pessoal. Novamente, ele foi ao inferno e pregou para as almas em prisão. Aleluia! Como ele fez isso? Ele tinha sentidos de tato, tinha sentidos de audição, sentidos de fala. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo em que eu vi aqueles glorificados a outra noite. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram da longanimidade dos dias de Noé. Mas quando ressuscitou na Páscoa, não era possível que aquele corpo pudesse ver corrupção, porque o profeta Davi previu, eu não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. E a minha carne há de repousar em esperança, porque ele não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o meu santo veja corrupção. E em 72 horas antes da corrupção começar, aquela teofania, aquele corpo que foi pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou-se novamente e o mortal se revestiu da imortalidade. Ele ficou ali, comeu e nos disse que era homem. Aleluia! É assim que o veremos, irmãos.